sobre isso com o Marcelo Possamay, que é o gerente de operações na Regional Sul da Arteres, que é a concessionária responsável por esse trecho da rodovia Regis Bittencourt. Lama invadiu a rodovia na altura de Itapecerica da Serra. Trânsito está congestionado desde ontem. Em determinado momento, a Regis Bittencourt foi completamente interditada. Neste momento, são algumas faixas que estão bloqueadas e a gente quer entender melhor qual a situação. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Tudo bem? Bom dia. Satisfação falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e poder ajudar na informação. Bom, começar então perguntando ao senhor qual que é a situação neste exato momento. Quantas faixas estão bloqueadas e qual o trânsito registrado? No momento, nós conseguimos liberar as duas faixas. Nós liberamos as duas faixas agora por volta das 9h20 da manhã, de maneira paliativa. Ainda tem muita lama, tem muito solo no local, mas a gente conseguiu liberar as duas faixas para tráfego, para poder dissipar um pouco esse congestionamento. Um congestionamento, uma retenção que gira em torno de 45 quilômetros. Então, nós já atingimos Juquitiba e a gente tem trabalhado desde a madrugada, né? Como vocês sabem, estão bem noticiando aí, no final do dia de ontem houve uma forte chuva na região de São Paulo, adjacências, em Itapecerica. Nós temos, para vocês terem uma ideia, até, Lupato, se me permitir, nós temos um pluviômetro ali próximo a esse ponto de bloqueio, e esse pluviômetro atingiu 80 milímetros em uma hora de precipitação. Então é uma chuva muito forte, muito volumosa, e que atingiu a região, e existe uma terraplanagem lindeira à rodovia, ao lado da rodovia, em área adjacente, em área particular, que essa chuva trouxe essa lama dessa terraplanagem para dentro da pista e ocasionou todo esse transtorno, né? A gente teve o bloqueio total por volta das 19 horas de ontem. Até então era um alagamento, mas as águas começaram a baixar e por volta da meia-noite e 1h da manhã a gente conseguiu perceber a quantidade de lama que tinha. Alguns pontos ficou entre 80 centímetros e 1 metro de altura essa lama, essa camada em cima da pista. Então é um volume muito grande também de solo que estava em cima da pista. Trabalhamos a madrugada inteira, por volta das 4h15 da manhã, e a gente conseguiu liberar paliativamente uma faixa, mas por volta das 6 ou 7 da manhã nós fechamos novamente a pista para conseguimos mais recursos e poder agilizar esse processo de abertura. E aí no momento, como eu disse, aí por volta das 9h20 da manhã nós liberamos as duas faixas, mas ainda, Lupato e Sabino, de maneira paliativa. Então a gente pede muita atenção para os motoristas que transitam por ali. O senhor falou 1 metro de altura de lama? Exato. Teve ponto que ele chegou a tampar a nossa barreira. Nossa barreira New Jersey, que é a nossa barreira de concreto que fica entre as pistas, né? Essa nossa barreira aí tem em torno aí de 80, 85 centímetros. Então ela teve pontos que ela ultrapassou nossa barreira. E qual o sentido que é da Regis Bittencourt? É sentido Curitiba ou sentido São Paulo? Sentido São Paulo, sentido capital. Ressalto que o sentido Curitiba está livre, a pista sul, né? Sentido Curitiba, sentido Registro está livre. Onde tem esse bloqueio, essa retenção, na verdade, não existe mais o bloqueio, estamos com as duas faixas liberadas, mas, por exemplo, o acostamento ainda está tomado de solo, está tomado de barro, né, com essa lama. A gente continua trabalhando no local, continua com as equipes no local para fazer essa remoção, no sentido Taboão da Serra. Tem congestionamento no sentido contrário também, até às vezes por causa de curiosidade, o motorista diminui a velocidade? Não, tem um tráfego lento, mas não chega a estar congestionado no sentido registro. Agora, o senhor falou que são duas faixas liberadas neste momento, o acostamento ainda tomado pela lama. No ponto específico onde a lama entrou para a rodovia, são só duas faixas? Sim, ali no local são duas faixas mais o acostamento. Então, as duas faixas de tráfego estão liberadas, mas como eu disse, de maneira ainda paliativa, porque existe ainda muita sujeira na pista, então nem é possível desprender uma velocidade no local. Então a gente pede atenção para que o pessoal
não fique olhando para o lado, distraído, para não ocasionar um outro problema. Então, até porque a pista ali ainda tem essa lâmina de lama ali no entorno, a gente continua com as limpezas, a gente conseguiu liberar essas 2 faixas muito para a gente conseguir escoar um pouco dessa retenção. A gente chegou num pico de 50 km de congestionamento. Então, agora a gente está aí por volta de 45 km, já conseguiu diminuir uma parte dele, mas esse cenário, com certeza, vai perpetuar ao longo do dia. O senhor fala em liberação paliativa desse trecho. Basicamente é uma liberação, mas com a instrução de funcionários, porque o veículo não pode passar na velocidade normal por esse trecho que ainda tem um resquício de lama. É isso? Perfeitamente, é isso mesmo. Até porque a gente está com equipes no local trabalhando ainda, né? Então, por isso que a gente fala de maneira paliativa, porque o acostamento também está bloqueado. Então, a gente não está com a seção plena liberada. Então, existem as equipes, tanto nossas equipes de obra e conserva, que estão tirando esse material. Estamos até com dificuldade de onde depositar todo esse material, né? Um volume muito grande, imagina, de 80 centímetros a 1 metro, aí, uma extensão de quase 100 metros. É muito volume, a gente está estimando ainda esse volume de material e a gente continua trabalhando. Então, a gente pede atenção para os motoristas, infelizmente, paciência para os motoristas, para quem trafega pelo local. E, se possível, se puderem reprogramar as viagens, se puderem fazer, a gente agradece. E qual que é a previsão para a normalização completa da rodovia? A gente deve trabalhar para limpeza total ao longo do dia. Deve ser, Lupato e Sabino, ao longo do dia a gente vai trabalhar. Então, as 2 faixas liberadas, caso não tenha a previsão não é de chuva forte ao longo do dia, é de chuva, mas não de chuva forte. Então, a princípio, a gente espera que não tenham maiores problemas, mas se houver uma chuva forte, tiver que fazer o bloqueio novamente, nós iremos fazer por segurança. Agora, sim, os trabalhos vão ser ao longo do dia. Com certeza, essa retenção, esse cenário vai se perpetuar aí até o final do dia. E o motivo foi um terreno particular que estava fazendo terraplanagem e essa lama toda, essa terra toda, correu para dentro da pista com a chuva, é isso? Sim, a gente está apurando ainda, né? Mas tudo leva a crer que foi isso, sim. Existe uma terraplanagem a um lado, talvez tenha faltado algum dispositivo de drenagem, alguma questão ali da própria terraplanagem. E a água, essa chuva forte que teve no final do dia de ontem, lavou todo esse solo e trouxe esse solo todo para dentro da pista. Já tinha acontecido isso antes na rodovia Regis Bittencourt, da lama invadir a rodovia e causar tanto transtorno? Não, nós já tivemos deslizamentos na região, né, de taludes, já tivemos alagamentos na região, mas esse cenário com uma camada tão densa de lama, não recordo. E aí, como que foi para montar essa operação de limpeza? Porque com 1 metro de lama e algo sem precedentes... E carro passando, né? É difícil. Com 1 metro de lama, carro, né, acho que nem tenta passar. Mas, né? eu digo, eles vão ter que limpar com o carro passando, Sim, né? exato. Como que está funcionando esse esquema de limpeza? Tem toda o dificultador de chegar no local, né? Porque as filas já se formaram e aí tem todas as retenções e fica difícil de chegar até os equipamentos. Mas a gente está contando com o apoio das prefeituras de Imbu e Itapecerica com o equipamento, além dos nossos equipamentos, né? Nós estamos ali com equipamentos já ao longo da madrugada inteira. Quando a gente percebeu, a água baixou e a gente percebeu o tamanho do problema, nós já deslocamos várias equipes para o local. E é importante também a gente conseguir liberar essas faixas, mesmo que de forma paliativa, para que mais equipamentos consigam chegar, que estão presos na fila, que estão presos na retenção, apesar de estarmos fazendo escoltas para que esses equipamentos cheguem. Então a gente também reforça aí para os ouvintes da rádio que deem passagem para os nossos equipamentos, se perceberem que são equipamentos escoltados, são equipamentos que estão indo para ajudar e tentar facilitar e antecipar o quanto antes aí a normalidade da região. Eu queria agradecer a participação do Marcelo Possamay, gerente de operações da Regional Sul da Arteres, concessionária responsável pela Regis Bittencourt. Portanto, até o fim do dia, deveremos ter o trânsito normalizado, já com os carros passando em velocidade normal nesse trecho da rodovia, né? Sim,
houverem novas precipitações, né, não houverem novas chuvas, a tendência é essa. A gente vai trabalhar ao longo do dia. Como comentei, as 2 faixas estão liberadas, ainda com uma velocidade baixa, mas estão liberadas. E a gente vai continuar trabalhando ao longo do dia para que essa situação se normalize o quanto antes. E nós vamos atualizar aqui durante o Manhã Bandeirantes a situação da Regis Bittencourt. Muito obrigado, viu, seu Marcelo? Fico à disposição e eu agradeço a oportunidade. Bom dia. 10h29, ó, se você tá preso aí nesse trânsito da Regis Bittencourt, mande mensagem aqui pra gente. Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia. Bom dia. Sou o Wagner, no Capão Redondo. Bem, estou aqui na rodovia Regis Bittencourt aqui. Um trânsito tudo parado. Estou já próximo aqui do bairro chamado Barnabés. E creio que já está passando dos 50 quilômetros aí. Falaram que está com uns 40, está passando a 50, viu? Creio que está passando a 50 e está tudo parado, tudo travado aqui. Tudo travado mesmo. Obrigado pela sua mensagem. O quinto